Ouviremos agora, juntos, dividirão o tempo, Marcelo Rodrigues Chaves, que é presidente do Sindicato dos Motoristas Autônomos de Transportes Privado e Individual por Aplicativos aqui no DF, e também pelo Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do DF. E também o doutor André Luiz Figueira Cardoso. Pois não. Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos os presentes, integrantes dos movimentos sociais presentes. Meu nome é André, nós fizemos uma repartição de tempo, eu e o senhor Marcelo, presidente do Sindimap. Eu sou um homem de 42 anos, negro, visto um terno azul e uma gravata vermelha. Como homem negro que sou, o termo escravidão me é caro. Por isso, eu não temo dizer que o que se debate aqui, Excelência, é uma verdadeira forma de escravidão. O que se convencionou chamar uberização é uma versão século XXI da escravidão. E eu vou justificar isso por meio do que eu vi atuando enquanto advogado do Sindimap. Em primeiro lugar, quando eu falo que uberização é uma modalidade de escravidão, mais uma vez, não estou recorrendo a um exagero. Tramita nessa corte o RE 1494257, sob a relatoria do ministro Flávio Dino, que alega a inconstitucionalidade de uma lei distrital que estabelecia a obrigação das empresas de aplicativo de construir e manter pontos de apoio aqui no Distrito Federal para os trabalhadores. No Distrito Federal, até bem recentemente, e aqui ao lado, mais ou menos a 15 quilômetros de distância desse Supremo Tribunal Federal, havia um arremedo de ponto de apoio. Um local cujas condições sanitárias eram tão asquerosas, e essa foi a declaração que o juiz que recebeu esse caso no primeiro grau fez, que os motoristas de aplicativo chamavam-no de curralzinho, um local que não seria digno sequer para receber animais. Nesse curralzinho amontoavam-se dezenas, às vezes centenas de trabalhadores, aguardando, às vezes, horas a fio por uma chamada de um aplicativo para fazer corridas no aeroporto de Brasília e de lá desovar os passageiros. Senhor ministro, esse local era tão abjeto que nós, pelo sindicato, movemos uma ação civil pública, mesmo enfrentando as dificuldades formais, que não foram poucas. Essa ação civil pública recebeu o número 070-7836-20 de 2024 e foi distribuído ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Um dos principais temas debatidos ali, inclusive, foi a legitimidade formal do Sindimap, por uma razão que mais adiante eu explicarei. Foi concedida a liminar, e depois da concessão da liminar, a empresa responsável, que é a principal das atuantes nesse ramo, fez um acordo e, para e passo, a passo de formiga, tem melhorado as condições daquele local. Não havia água potável, não havia um espaço para os trabalhadores fazer suas necessidades, não havia sequer um teto. Os trabalhadores simplesmente ficavam amontoados ali, aguardando as corridas, às vezes por horas a fio. E isso com uma lei vigendo há mais de 4 anos. O curralzinho, era, como bem dito pela doutora Raquel, que me antecedeu aqui, uma cyber-senzala, uma senzala contemporânea. Ali ninguém era respeitado como ser humano. E sem essa ação civil pública, e sem o tino do presidente do sindicato, nada teria sido feito. O curral é a verdadeira cara do modelo de negócio que aqui se debate. Não há parceria possível aqui, senão a parceria que só existe entre a cicatriz e o chicote. Tanto é verdade que até hoje as empresas resistem, impugnando a constitucionalidade da lei que criou esse mínimo, que era o ponto de apoio, por meio desse RE que eu mencionei, o RE 1494257, onde nós atuamos como amicus curiae. O Sindimap, aliás, é o único sindicato que atua ali em nome dos trabalhadores como amicus curiae. Essa é uma questão que, eventualmente, o Supremo poderia decidir juntamente com esse RE, porque, como eu mencionei, por detrás de toda a fala empolada, por detrás de toda a retórica sofisticada, a realidade dura é o curral.
Em segundo lugar, eu gostaria de mencionar um outro problema, um problema que diz respeito à sindicalização da categoria. Como eu mencionei, Excelência, uma das principais dificuldades que nós encontramos para o ajuizamento dessa ACP, Ação Civil Pública, que visou ao solucionamento desse problema do curralzinho, foi a legitimidade formal. Isso porque o sindicato não dispõe de uma carta sindical. A maioria, talvez todos os sindicatos de trabalhadores aqui, não são tecnicamente falando sindicatos porque falta a carta sindical. Isso gera toda uma sorte de problemas processuais, de representação política e, naturalmente, há um problema também no enfrentamento às empresas. É óbvio que um sindicato sem carta sindical é uma associação e vai ser assim tratado pelas empresas. Então, esse é um problema grave que nós temos enfrentado também por meio de uma judicialização, e eu menciono aqui o número da ação, a ação 0000462-83 de 2004, em que o TRT analisa a viabilidade ou não de declarar ilícita a ausência da concessão da carta sindical. Esse é um problema que vulnera demais a representação social, política e jurídica da categoria, que merece também a atenção desse Supremo Tribunal Federal. Então, já me aproximando da conclusão, a nossa sugestão, independente de se saber se há vínculo, se não há vínculo, qual é a natureza do vínculo, é reconhecer o mínimo minimorum, uma espécie de mínimo existencial que reconheça, que declare a dignidade do trabalhador. Independente da natureza do vínculo, é possível tratar esse trabalhador como uma pessoa a quem não se nega um copo de água, não se nega uma ida ao banheiro. Eu acho que, independente da existência do vínculo, esse Supremo Tribunal Federal pode, sim, ser chamado a reconhecer a viabilidade dessa declaração. Em relação ao reconhecimento desse mínimo, eu já dei o exemplo do curral, que é uma realidade dura, inclemente, e que foi amplamente publicizado, e também a questão das dispensas sumárias. As dispensas sumárias, eu acredito que alguns dos debatedores já mencionaram isso aqui, os motoristas são considerados parceiros e podem ser dispensados como bem entendem por parte das empresas de tecnologia. Muitos, como os expositores anteriores já mencionaram, investem tempo, empenham suas economias, associam toda a sua vida econômica a esse trabalho, para, de repente, com um estalar de dedos, o toque de um botão, se verem dispensados sem qualquer tipo de resguardo jurídico. Há um arremedo de ampla defesa, eu vi isso acontecendo várias vezes, por meio das situações que me foram apresentadas, e esse arremedo de ampla defesa, muitas vezes, é chancelado pelo próprio Judiciário, Excelência. O Judiciário, muitas vezes, e aqui eu cito uma jurisprudência do Tribunal Local, TJDFT, que no acórdão 1384/712, declarou que a exigência do contraditório na ampla defesa, na dispensa sumária do trabalhador por aplicativo, seria impor ao setor privado lentidão e burocracia, demora na apuração com resultados imprecisos e exposição do nome e reputação da marca com graves riscos à atividade. Então, existem precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios declarando que a ampla defesa é contrária à dinâmica do mercado. Excelência, é um absurdo tão grande que me vejo forçado a pedir também que o Supremo Tribunal Federal se volte sobre essa questão. Não está distante no tempo, claramente, aquele tempo em que ao escravizado se vedava até mesmo que pudesse depor em juízo e produzir prova, porque é disso que se trata. Os uberizados não podem sequer se defender em processos e das acusações que eles sofrem. Por fim, a título de conclusão, eu gostaria apenas de relembrar que o enfrentamento a essas empresas de tecnologia não é só uma questão trabalhista, é também uma questão política de grande envergadura. É o combate ao tecno-autoritarismo, é o combate ao tecno-feudalismo, é o combate àquilo que estudiosos como José Janci Grangeiro definiu como netocracias. Netocracias são plataformas que concentram um volume tão absurdo de dados
que se tornaram mais poderosas do que os próprios estados, que são verdadeiros estados paralelos. Eles sabem mais do que os próprios estados sobre os cidadãos. É uma questão também de soberania nacional, enfrentar e criar algum tipo de limitação a esse tipo de atuação. Então, a título de conclusão, eu submeto essa minha fala ao Supremo Tribunal Federal, agradeço a oportunidade que me foi dada e relembro que, deixado sem rédeas, o modelo que pretendem implantar as empresas de tecnologia é a escravização pela uberização. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor André Luiz.